E simplesmente o convidei, ele aceitou e lhe dei a hora do início do culto e as coordenadas. Então ele esteve aqui. Quando aquele homem esteve aqui a pregar, eu fiquei assustado. Meu Deus, este homem entrou no meu coração. Este homem vasculhou a história, o histórico desta igreja. Quando eu organizava aquilo que o Senhor colocou no meu coração ontem, não achei tema. Estranho, né? Eu busquei, não achei tema. Mas hoje eu achei o tema. Então, eu percebi que Deus fala nesta igreja. Percebi que Deus vê tudo o que acontece nessa igreja. Não sou muito de quando estou ouvindo a palavra pensar em terceiros, porque eu entendo que a palavra é para mim. Mas aquele dia eu disse, esta mensagem é para esta igreja. Não era só para mim, era para esta igreja. Não falhou. Não são invenções, não são criações. É uma mensagem pontual. Muitos se agitaram, riram. Mas eu só desejo no meu coração que aquilo não termine nos risos. Porque a palavra do Senhor diz, convertam a vossa alegria em tristeza, o vosso riso em pranto. Há momentos que nós temos que parar de rir e chorar. Há momentos que nós temos que parar de fazer festas e fazer jejuns. Há momentos que nós temos que parar de vestir roupas bonitas e nos pôr com cinza. Há momentos que isso é necessário. E quais são esses momentos? Momentos em que a nossa nudez é exposta. Momentos em que nós nos apercebemos o quão estamos falhando. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículos 15 e 20 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, eu peço alguém para ler na versão King James. Podem passar o micro, por favor. A quem tem King James. Assim diz a palavra do Senhor, Marcos 16, versículo 15. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo caminho inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. 20.
Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Obrigado. Pode sentar. Nós, muitas vezes, levamos grande parte do nosso tempo buscando por aquilo que nem deveríamos. Quando olhamos para a palavra, nós vamos ver em todo o curso dela o modo operado de Deus, ou o modo de Deus agir. Ao fazer isso, nós veremos que Deus age muitas vezes em resposta à nossa resposta ao seu chamado. Aleluia. Deus age em resposta à nossa resposta às suas ordenanças. Quer dizer que Deus responde a uma resposta. Em toda a Bíblia você vai ver que Deus age assim. Sempre respondeu a uma resposta. A uma ordem, a uma advertência, a um conselho. Deus sempre agiu assim. Você vai perceber quando medita na íntegra que o agir de Deus é, na verdade, uma reação. O que é uma reação? É a ação de responder a algo. Deus responde a algo em nós. O agir de Deus é uma reação. Com isto eu entendo que ninguém deve esperar de Deus, ou que Deus faça alguma coisa, sem que antes esta mesma pessoa faça algo. Deus não vai fazer. Porque Deus vai reagir. Deus vai responder a uma ação vinda da nossa parte. Quer dizer que muita coisa nós é que provocamos em Deus. E Deus ama pessoas que lhe provocam. É por isso que ele disse a Malaquias: façam prova de mim e vejam se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos. Façam, me provoquem, me testem, vão comprovar. Porque Deus entende que Ele nunca vai ficar indiferente diante daqueles que terão respondido a algo que Ele tenha ordenado. Deus sempre responde a todos os que lhe obedecem. Veja o que Isaías capítulo 1, versículo 19 diz. Isaías capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Alguém, uma outra versão pode ler? Isaías 1, 19. Se estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores produtos desta terra. Se estiverem dispostos a obedecer. É uma condição que Deus está trazendo aqui. Depende de vocês. Tudo que nós desejamos e queremos que Deus faça aqui,
não depende de outra pessoa, depende de você. Aquilo que você deseja que Deus faça neste lugar, não espere que os outros provoquem a reação de Deus. Você mesmo, que sente a necessidade disto, provoque a reação de Deus. Provoque a reação de Deus. Esta passagem mostra que a bênção na vida do homem não depende da ação de Deus, mas sim da resposta que o homem vai dar a Deus em meio ao seu chamado. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, alcançar-te, abençoar-te. E nem o seu ouvido é gravado para que não possa te ouvir. Mas o vosso mau comportamento é que impede Deus de vos abençoar. Tudo que nós temos como falta nesta igreja, tudo que nós temos como problema nesta igreja, o responsável de tudo isso não é o diabo, é você. É você. Nós temos que parar de dar continuidade aos problemas africanos, de sempre atribuirmos aos outros problemas que nós mesmos é que somos os causadores. E esta coisa faz com que, mesmo que coisas naturais aconteçam, sempre procuramos culpados. Quando há morte para nós os africanos, sempre temos que procurar o culpado, porque não aceitamos que a morte vai pegar a todos. Existem coisas aqui também que são naturais. Naturais porque é a resposta divina à paralisia da igreja. Quando uma igreja é paralítica, não espere que ela vai ver qualquer tipo de ação, porque a ação precisa de pessoas que tenham movimentos, pessoas que se movimentem, pessoas que se mexam. Pessoas paradas nunca vão ver nada acontecer na vida delas. Uma igreja parada nunca vai ver algo acontecer no seio dela. É o que Jesus está nos mostrando aqui nesta passagem. Jesus, no primeiro versículo 15, ele diz: enquanto estiveres indo por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E no versículo 20 a Bíblia vai dizer: os discípulos responderam a esta ordem. E em resposta à ordem, Deus também faz o quê? Confirmava. Deus confirmava. Mas por que Deus confirmou? Porque eles responderam à ordem. Quando você não responde a uma ordem, Deus não vai responder a tua oração. E Deus não tem a obrigação de fazê-lo. Deus não tem a obrigação de fazer isso. E é isso que Deus colocou no meu coração ontem. E eu entendi hoje por quê. Esta repreensão aqui. Antes de você concluir, chama com tigela, amo com tigela, ou com tigela que não vai ter. Glória. O diabo chama um filho. Ao diabo diz, ao diabo te irrita. Sempre no chama saia para onde te diz sua osso. Por que escasseiam os dons aqui? Deus não vai desperdiçar dons por uma igreja que não vai produzir com eles. Os dons de Deus não são para ser inutilizados, são para ser utilizados para a glória do seu nome, pela edificação da sua igreja. A igreja é fria. Não, você que é frio e leva a tua frieza para a igreja.
perguntou aqui o Senhor, por meio da sua serva, qual é a mulher que já convidou a outra para ir orar? Mas certamente já tem quem já convidou outra mulher para ir falar mal dos outros. Então eu percebo que Deus tem uma agenda. Quando o pastor Júlio pregava aqui, eu percebi que não, Deus não desistiu desta igreja. E com esta repreensão, ainda mais eu percebi que Deus não desistiu desta igreja. E a serva dizia, há coisas que são consequências. E tenho aqui registrado, existem coisas que em Deus são ou vêm como consequência. Está aqui registrado. Deus na verdade está conectando os seus servos para que eles sejam solução para os problemas que a igreja está passando. Aleluia. Em Mateus 6,33 Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que nós perdemos tempo buscando, Deus diz, são acréscimos. E os acréscimos têm nos tirado da prioridade no reino. Ninguém aqui está dizendo que é para você parar de trabalhar. Ninguém aqui está dizendo que é para você parar de correr atrás do seu pão. Mas a verdade é uma. Somos de fato fofinhos. Deus não podia empregar a melhor palavra para descrevê-los. Somos de fato fofinhos. E isto abrange a toda a igreja. Há dias eu falava com o irmão Sebastião. Eu fiz algo propositado todo este ano aqui. Só para vocês verem que este problema não é de hoje. Todo este ano eu fiz algo propositado. Perguntem, que coisa, pastor? Não marquei vigília. Porque eu queria ver qual é o obreiro que ia me procurar e me perguntar, pastor, vigílias, o que está acontecendo? Ou criar uma ideia. Creiam, somente 2 pessoas é que me procuraram para perguntar acerca da vigília. Em todos os 6 meses. E eu fazia de propósito. Mas é inadmissível uma igreja ficar 6 meses não realizar vigília. Mas porque eu queria saber, estou a contar bem com quem? Ninguém veio exigir. Somente 2 pessoas, não vou mencionar os nomes aqui para não ferir sensibilidade. Somente 2 pessoas procuraram entender sobre vigília. E mais de uma vez, as demais estão a fazer aquilo que Deus disse. Tudo espera um pastor fazer. Por isso que até hoje não tivemos vigília oficial aqui nesta igreja. Não é porque eu não quero, não sei, não entendo, mas em algum momento temos que perceber, estou a trabalhar sozinho ou estou a trabalhar como? Enviei uma imagem no grupo do machibombo, não sei se viram, do autocarro. Viram, né? Quem estava a puxar? Quem estava a empurrar? Enquanto os outros que estavam dentro diziam o quê? Demora, pastor, força. Amados, essa irmã aqui, a Motijela, ou Bujela, a Timaga, Lede, Tingareale, lá, a igreja ali. Então, antes de sair e começar a comentar qualquer coisa, conserta-se. Você busca soluções para vários problemas da sua vida por meio de jejuns esses que várias vezes vêm como uma forma de obrigar a Deus a dar o que você precisa, sem ter que fazer o que Ele quer.
Porque tem pessoas que têm o jejum como uma forma de obrigar a Deus, me dá, faça, eu quero. Mas o que Deus quer que você faça, quando é que você vai fazer? Por que nesse relacionamento entre você e Deus, só Deus deve sempre fazer o que você quer e você nunca faz o que Ele quer? Mas eu percebo uma coisa, quando a tua vida é de obediência, Deus é obrigado a olhar para a tua vida. Amém. E atender às necessidades da sua vida. Os discípulos não pediram confirmação, mas porque eles obedeceram enquanto iam e pregavam, o Senhor, a versão vem, cooperava com eles. Não é isso que vem aí? Vem, cooperava. O que é cooperar? Trabalhar junto. Cooperar é trabalhar em conjunto com outros para um propósito comum. Deus delimitou um alvo, um propósito, uma meta. E os discípulos, ao aceitar, Deus entendeu, esses estão a trabalhar na minha causa. Então eu não posso deixá-los sem ajuda, assistência. Por isso que Deus lhes assistia à medida que eles respondiam ao chamamento de Deus para pregar. Aqui não, filho José, tem que todos andar a lembrar, mandar lista. Ei, você faz, não pode. Mas por que você não mete na sua mente que é minha responsabilidade evangelizar? Sim, Senhor, somos fofinhos. Quando dizem mulheres são piores, não é mentira. Tem coragem até de desobedecer o marido, não vir aos cultos das mulheres. Eu já vi aqui alguns filhos, homens casados, dizendo, pai, eu já não quero barulho. Você vê homem jogar a toalha no chão diante da teimosia só para não ir aprender. Por quê? Sabe, eu conversava com alguém. Eu lhe dizia o seguinte, ele está a comer o pão que o diabo amassou na relação que tem. E a pessoa que está a fazer comer o pão que o diabo amassou, tem sempre aquele jogo de dizer, você nunca consegue resolver teus problemas, tudo quer apresentar os outros, tudo. Eu disse, esta aí está a fazer um jogo para te deixar numa situação que vai te jogar ping-pong à vontade. Percebe? E existe esse tipo de mulher que quer continuar a ser livre para atormentar o homem. E depois, há uma coisa. Ouviram que mesmo no domingo o pastor bateu mais mulheres do que homens? Será que é coincidência? Todos os homens, pastores, obreiros, sempre batem na mesma tecla mulher. E o Senhor disse aqui, o pilar de uma casa é a mulher. Sempre, mulher, e todos nós sentamos e vamos atacar a mulher sem motivos. Engate Donzani, engate Senchani. Em algum momento estamos frustrados, estamos cansados e levamos frustrações aqui. Mas ninguém quer vir aqui para aprender como fazer do seu lar um paraíso para o seu homem. Ninguém. E para você que não é casada, prepare-se para o seu lar futuramente tornar o seu lar um paraíso para o seu homem. Não vão dizer amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje o jejum está sendo usado como um meio de driblar a vontade de Deus. Nos dias de hoje. Os crentes usam o jejum para driblar a vontade de Deus. Existem respostas, existem bênçãos que não precisam de você jejuar, só precisam de você obedecer, seguir a vontade de Deus. E Deus
vai, em resposta com obediência, te abençoar. Não inventa Jesus de criar-se gastrite por coisas que só precisam de obediência. Há coisas que são consequências em Deus. Glória. São consequência. Com tudo isso eu estou a querer dizer que a nossa ação, ok? Só vai ter resultado quando nós estivermos em conformidade com a vontade de Deus. Glória a Deus. Amém? A nossa ação vai ter como resultado o que nós vamos fazer associado à ação que Deus nos chama a fazermos. Aleluia. Vemos esta ordem: ide por todo mundo e pregai. Eu mandei saltar alguns, e esses sinais acompanharão os que. Saltei isso tudo propositado, porque os sinais acompanham. Sinais são uma forma de Deus cooperar conosco. Eu já dei testemunho aqui. Muitos milagres que eu experimentei em Deus foi no terreno. Nunca falei aqui várias vezes. Quando você se dá tempo para sair, evangelizar, pregar, os primeiros sinais de discernimento, de profecias e tudo mais, vai ser à medida que você vai estar assistindo, porque Deus vai fazer o quê? Deus vai sempre ministrar a necessidade daquela pessoa que você está falando no teu coração. E a pessoa vai ficar: quem te falou? Eu que eu estou a passar? Amém. Mas por que Deus vai fazer isso? Porque Ele precisa cooperar contigo para levar solução àquela pessoa. Não sei falar. Deus não podia usar a melhor pessoa para falar minha filha. Amém. Tinha que usar alguém que fala duro mesmo, que não sabe falar, para falar as coisas sem peneirar. Porque nós que estudamos e sabemos falar, peneiramos verdades que devem chegar como elas foram entregues. Amém. Iríamos peneirar aqui, nós precisávamos ouvir como as coisas vêm, fofinhos. Então, toma desse comum. Tenha Deus como cooperador da tua vida. Deus só vai cooperar contigo na tua vida à medida que você andar em obediência. Os discípulos não passaram vergonha em todo o curso do ministério de obediência, porque Deus entendeu a necessidade de cooperar com eles. Pastor Júlio disse aqui, vou lhe citar muito, porque aquele homem Deus lhe usou, foi o primeiro profeta que Deus trouxe aqui para nos repreender como igreja. Você tem 24 horas de 7 dias para atender tuas coisas. Tirar um dia para as coisas de Deus, nunca tem tempo. Hoje eu percebo que o tema era exatamente esse, de repreensão. Eu mandei para a parte de dançar. Nós não estamos em condições de dançar aqui. Dançar Shahui. Dançar o quê e para quê? Nós precisamos de sair daqui e irmos para as nossas casas e te tornar em cuma e rebolar com o sino de na rocha. Todos estamos a falhar. Uma das vezes eu orava, eu dizia: Senhor, vão me perdoar, eu falo aberto diante de Deus. Amém. Chitanzana shakunzuka na muta, sha profeta, sha anisa. A pedra angular kuni vanoko mani shenga. Nem um dom. Kwenche kaini.
Mas logo ona esses chitanzana lixo, chati quieta. Na sexta-feira, se não me engano, eu saía da escola secundária da Machado, ia para casa, subi um chapa. Tinha uma adolescente naquele chapa sentada lá no fundo. Xixuma ela é evangélico, suque ela nem bombas da Machava, até a Chica terminar. Adolescente. Eu virava para trás e olhava, meu Deus. Meu Deus. Cometi alguns deslizes, eu disse, está a falhar a fazer a vontade de Deus. E não eram falhas de não trazer a verdade, trouxe verdade em tudo que falava. Pregava aquela adolescente. Vamos me desculpar, é uma adolescente que você via pela aparência que esta aqui sai de uma casa mesmo, estava organizada. Mas os filhos são chique. Xixuma ela é isso. Aleluia. Amados, a Evangelho, isso submete, e chova, e levanta, e lava batize, e lava botita. A maior oração que nós precisamos aqui nesta igreja é mudança de comportamento. Só me tinha, só me tá chovendo. Todos aqui pregaram. Irmão Osvaldo falou uma coisa, não é sobre o tempo que você leva orando. São tuas atitudes, teu comportamento para com os outros. Teu comportamento para com os outros. Inima kushevana, munima kushevana, munima basati principalmente. Minha ni kushevana, munima shevo então. Ele já vou não chumia em checa. Mas tudo depende de nós. Para terminar, ouviram minha madrinha aqui no dia que veio, não me ouviram? A dizer que vale Tlauawai, Wascongoto. Não é isso que ela disse? Orações matinais, nas manhãs. Eu saí de lá, este grupo existia e ainda existe até hoje. E ela luta para esse grupo não morrer. A vama sativa lá, vai cuidar para vambas com outro chamicho. Que? Mulheres de agora sabem desfrutar as mantas que têm. A coisa que você melhor sabe usar não são panelas, é manta. Usam bem, muito bem a manta. Manta em boia, fazemos chama de coça. Na boia acaba. Mas Lucas 7 diz: quem cuidava do ministério de Jesus eram mulheres. As mulheres cuidavam do ministério de Jesus. As mulheres precisam se mexer. Sabe por que o diabo vos ocupa tanto com fofoca? É porque ele conhece o vosso potencial. Então, ele cria situações para você não estar na ativa, porque ele sabe onde você começa a se mexer, o inferno vai ser estremecido. É por isso as que estão mais envolvidas são mulheres, mas porque o diabo quer ocupar mulheres por causa da capacidade delas de sustentar o ministério. Leia toda a Bíblia, mulheres abriram porta das suas casas para que células pudessem iniciar.
Tua casa não pode ser um campo de falar mal de outras pessoas. Tua casa tem que ser um campo de encontro, de concentração de mulheres que buscam por ajuda para edificar seus lares, conhecerem Cristo, se aproximarem de Deus. Amém. Não permita-se distrair. Amém. Não permita-se distrair. Os homens dessa casa, amados, trabalham, se doam, só precisam de auxílio, precisam de auxiliadoras. Existem coisas aqui que deviam ser mulheres a fazer, que são homens que fazem nesta igreja. É verdade o que eu estou a dizer. Eu vi a última vez, irmão Sebastião que levou panos para ir lavar em casa e trazer aqui. Cuidar de plantas, cuidar de trazer o som. Imagina se nós aliviarmos ele numa área. Nós precisamos mudar. Precisamos nos entregar, nos aplicar. Sabe? E não faz sentido. Mamãe Josefina, por favor, com todo respeito, preste para levantar. Essa mamã não falta em nenhum culto. Será que não tem coisas para fazer em casa? Será que não tem marido? Não falta nenhum culto. Quarta está aqui, sexta está aqui, domingo está aqui. Mas temos mulheres com energia. Pode sentar, minha mãe. Eu disse, estamos a conversar, não estamos? Estamos. Alguém me dizia o seguinte: a vai passar tua igreja, vai na timba. Mas vai na timba, vamos ser namorada. A minha irmã Tânia, vamos curtir. A irmã Tânia põe moral e energia. Mas vamos ir uma timba. Nós estamos a saber aproveitar pessoas que vêm com gás, com energia. Fazemos uso dessas pessoas para seguirmos. Não estamos, pelo contrário, desmoralizamos, desmotivamos. Não é odiar, nós amamos as mulheres. Se estamos aqui a falar, e Deus trouxe uma mensagem aqui. Eu sou muito rigoroso. Quando alguém me pede para fazer vigília sozinho aqui na igreja, outras pessoas me digam, não, faça com alguém. Quando a irmã Ercia me ligou e disse, quero vigiar hoje, não consegui negar. No fundo eu percebi que alguma coisa Deus quer separá-la para ele falar. Ela disse, vou trancar as portas. Amém. Sexta-feira eu estive aqui no culto, orei pelos irmãos. O Senhor também me tocou a orar por ela, orei por ela. No fim do culto eu disse uma coisa a ela: não tenha medo, Deus está contigo. Deus está contigo. Sozinha, vigiou aqui sexta-feira, sozinha. Deus tinha que lhe confiar alguma coisa para trazer para nós que estamos a dormir enquanto ela estava aqui a orar. E Deus lhe confiou. Então, que Deus nos ajude
Vamos acordar. Glória a Deus. Estou a pedir, me pediram 3 meses para o Ministério das Mulheres levantar. Já passam 3 meses, ainda não exigi nada. Mas esperamos ver resultados, porque nós sabemos o que é que vocês valem para o reino. Maridos, não desistam, lutem. Tendo mulher em casa, sei o esforço que vocês às vezes dá vontade, mas não desistam. Bacuxem, acordem, vão. Graças a Deus, a minha quando lhe acordo, vem. Logo o momento que ela pensou em desistir. E sinceramente, paciência que ela tem, eu lembro que grávida se puxava que vinha ficar sozinha. Pai, não desiste. Mas também não me puxa. Amém. Então não percam paciência, não puxei. Se possível, não siga, da boa chegona. Vai à igreja. É o melhor que você faz. Uma mulher de joelhos faz um homem estar em pé. Diante de muita coisa. Em parte, o fracasso dos homens é culpa das mulheres, que não oram pelos seus homens. Amém, amada igreja? Amém. Vamos cortar de pé.